Fala, redator. Tudo bem? Fala, redator. Tudo bem? Agora eu gostaria de falar com vocês aqui um pouquinho sobre o ponto de vista do cliente, porque entendendo essa lógica, entendendo essa mecânica, a gente é capaz de entregar exatamente o que ele quer, saber dialogar com ele e provavelmente manter contratos mais longos, contratos permanentes, manter a nossa cartilha de clientes, não precisar correr atrás de outros, e isso é um elemento vital para a carreira de redator SEO, tá bom? Então eu coloquei aqui alguns modelinhos que a gente tem, né, que são os modelos mais comuns, não são todos, mas são os modelos mais comuns que a gente tem quando a gente vai prestar o tipo de serviço que é a redação SEO. Então vamos lá, a gente tem lá aquela empresa, né, que tem um analista de marketing ou que tem uma pequena equipe de marketing ali, duas, três pessoas, tá? Que esse analista aqui, né, ele responde diretamente a outra pessoa. Pode ser que tenha um cargo aqui no meio, um diretor de marketing, mas normalmente essa é a função. E CEO aqui eu quero dizer é o fundador da empresa, o dono do negócio, tá bom? Então, o analista de marketing ele tem qual função? Esse cara aqui ele vai realizar uma série de tarefas, tá? Então ele vai gerenciar as redes sociais, ele vai ele vai gerenciar o fluxo de automação de marketing, ele vai muitas vezes mexer com cálculo de métricas, ele vai aqui fazer peças, às vezes, né, a gente no Brasil aqui esse termo não é tão bem definido, mas ele vai fazer aqui às vezes peça de publicidade, né, peça vai escrever o conteúdo de um flyer que a gente vai enviar, às vezes vai criar eventos. Então ele tem muitas tarefas. Tá? E quando a gente vai falar de marketing de conteúdo, ele precisa de auxílio, porque criar conteúdo leva tempo. E aí ele vai entrar em contato com a gente, vai buscar os nossos serviços, e é aqui que entra o redator SEO. Aqui é muito interessante a gente frisar, gente, que em todos esses modelos, tá, a importância desse profissional aqui, tá, o quanto ele é relevante, tanto para o analista de marketing que quer prestar contas para o SEO, que quer realizar vendas, tá bom? Então, muitas vezes, quando a gente está conversando com esse analista de marketing, ele já tem um certo domínio do que a gente está fazendo, né? Então, geralmente, ele já vai saber, ele já vai te enviar a pauta, vai te enviar quais são as palavras-chave que você tem que fazer, qual é o estágio do funil de marketing. Muitas vezes ele gerencia o funil de marketing como um todo. É, Muitas vezes ele vai te enviar uma pauta completa, com persona, com outras características aí que a gente precisa, né, outros elementos dentro de uma pauta que são muito valiosos, palavras-chave primárias, secundárias, às vezes ele já até te manda quais são os subtítulos que ele quer, entendeu? Então muitas vezes esse cara aqui facilita muito o nosso trabalho e com ele você consegue dialogar diretamente. Por quê? Porque ele conhece o mundo do marketing, né? Ele tem pelo menos um conhecimento mais é, genérico ali do que é o marketing de conteúdo. Claro, vai mexer com outras funções também, mas o conhecimento dele é bem próximo do que a gente fala. E se a gente explicar alguns termos para ele, algumas coisas, pode ser que seja mais interessante, né? Ele consiga compreender exatamente, falar a mesma língua que a gente. Coisa que talvez não aconteça no segundo modelo, que é o modelo de redator para CEO, que é o dono do negócio te contratando. O cara tem uma empresa pequena ali, não tem equipe de marketing, não tem nada, então ele quer que o redator faça a função dessa equipe de marketing para ele. Talvez ele contrate outro profissional para fazer as mídias sociais, outro para fazer o e-mail marketing, ou talvez ele contrate um profissional, não, uma agência de um homem só, que eu acho muito difícil de fazer, mas uma pessoa para realizar todas essas tarefas, né? Inclusive, redigir o site dele, né? Ou fazer o copy do site, páginas de vendas, anúncios. Então, existe sempre esse profissional que muita gente exige, né? Um profissional multitarefas, mas que nem sempre é a especialização do nossa, né? Como redator, normalmente a gente faz textos para redação otimizados para o Google. Então é bem complicado você exercer múltiplas funções, mas nem sempre a gente pode também culpar o cliente e falar, poxa, o cara está querendo me explorar aqui. Não, às vezes ele não conhece esse mercado, não sabe que existem tantas vertentes e o quão difícil é para você fazer tudo. E existem, claro, também profissionais de marketing que são capazes de fazer todos esses é,
todas essas variáveis, né? Exercer funções em e-mail marketing, em anúncios, em copywriting, criar e-books, infográficos, criar todo tipo de coisa, às vezes até fazer design, né, de imagens, fazer imagens ali, mexer no Photoshop, mexer em outras coisas, né? Então, programação também, beleza? E esse diálogo aqui, normalmente ele é um pouquinho mais complicado de se fazer, né? Com o CEO direto, com o dono do negócio direto, porque muitas vezes ele não conhece os termos de marketing, não conhece os elementos que são necessários para uma pauta. Então, às vezes você vai ter que fazer a pauta para esse cara aqui, tá? Ou vai ter que fazer um planejamento estratégico para esse cara aqui. E é legal porque a gente nesse curso está aprendendo tudo sobre isso, né? Inclusive questões estratégicas, questões que não envolvem apenas a redação. E é por isso que é importante a gente aprender tudo isso aqui no curso, né? Nem sempre o cliente está preparado para mandar o que a gente quer. O que eu estou tentando aqui nesse curso faz parte também das minhas intenções, é justamente preparar você para se adaptar ao cliente e o cliente também a se adaptar ao que o mercado necessita. Então o cara tem lá o blogzinho dele e pensa um dia, poxa, preciso de uns textos aqui para aparecer no Google, como é que eu faço? Ele estudou lá no Google, encontrou alguns artigos interessantes falando sobre SEO e agora eu preciso das minhas páginas do meu blog no topo do Google. E aí ele vai procurar diretamente um profissional como a gente, né? Então ele não sabe que ele precisa enviar uma pauta com palavra-chave, com referências, ele não sabe exatamente. Então a gente, como redator, muitas vezes pode facilitar esse caminho para o nosso cliente, né? A gente pode criar as pautas, a gente pode mandar as referências, explicar as coisas para ele, até auxiliar ele nos serviços estratégicos. E é claro, tá, gente? Cobrando um valor a mais. Você não deve fazer isso de graça, né? Se ele quer um serviço de redação, você me manda a pauta. Se você quer que eu faça a pauta, o valor é outro, tá bom? Só para deixar bem claro isso aí. Você vai ter que fazer pesquisa, você vai ter que realizar uma série de ações aí que são extras, né? Que não fazem parte do seu trabalho como redator. Mas você também pode ter um templatezinho da sua pauta, né? Olha, eu preciso que você me mande isso aqui, tá? Então você vai ter que fazer isso aqui. Aí ele vai falar, eu não sei fazer. Então você fala, então tá bom, eu também ofereço esse serviço. Se você quiser que eu faça, o valor cresce, o valor vai para X mais Y, tá bom? Isso aqui, gente, é importante falar que também às vezes com o analista também acontece isso, tá? Não é uma regra geral, nada que eu estou dizendo aqui. E aqui a gente tem outro formato que é muito comum também, né? Que é o do cliente, agência, analista de marketing e redator SEO. Tá? Nesse caso, que existe essa agência aqui intermediária, tá? Normalmente eles são especialistas, então o analista de marketing deles vai saber lidar com esses termos que a gente está falando, vai poder te mandar uma pauta completa, vai poder fazer diversas coisas aí, comunicar e falar na mesma língua que você. No entanto, a gente tem que entender o seguinte, né? O cliente contrata a agência que tem um analista de marketing que conversa com a gente. Para quem a gente está criando conteúdo, é para esse cara aqui, o primeiro, para o cliente. Então, muitas vezes você não está fazendo o marketing da própria agência, como é aqui, né? Quando você contrata, por exemplo, um escritório de advocacia que tem um analista de marketing, quando você contrata uma clínica odontológica que tem um analista de marketing, quando você contrata um e-commerce que tem um analista de marketing lá dentro. Aqui não. A agência vai oferecer serviços de redes sociais, vai oferecer links patrocinados, vai oferecer SEO, vai oferecer várias outras coisas, e entre elas o conteúdo, para o qual ele precisa da gente, né? E tem um responsável lá que provavelmente vai se comunicar com a gente, normalmente em agências é o analista de marketing. Então, você vai enviar o seu texto para o analista, ele vai revisar, vai fazer as alterações, vai solicitar alterações para você e vai enviar para o cliente dele. Talvez o cliente dele fique insatisfeito, volte para ele, volte para você. Você não conversa diretamente com esse cara aqui, com o cliente, certo? Nesse caso. Por quê? Porque quem está fazendo o serviço para ele é a agência. A gente é um serviço terceirizado. Então, nesse formato aqui, talvez seja o mais agradável, né, para a gente, porque a gente não tem contato direto com o cliente, né? Então, a responsabilidade fica menor para a gente, mas também a agência retém um percentual do seu valor. Afinal, ele está pegando o cliente dele e está revendendo o seu produto. Ou seja, você não consegue cobrar o valor full, né, que se fosse do redator para o cliente.
Tá bom? Então eu coloquei aqui esses modelinhos só para saber como a gente precisa lidar, né? Às vezes a gente lidando diretamente com uma análise de marketing é uma maneira de se comunicar, de falar, de agir. Da outra, diretamente com o cliente, por exemplo, você vai poder cobrar serviços extras, né? Como planejamento de estratégia, planejamento de pauta, encontrar palavra-chave, definir uma estratégia como um todo. E nesse formato aqui de agência, tá? Ele é Muita gente procura esse formato aqui, né? As agências procuram muitos redatores, é uma demanda alta, porque eles têm clientes que exigem esse tipo de serviço. Então, eles são especialistas nisso, eles querem uma grande quantidade de redatores, tá bom? Então, são modelos diferentes, não há um melhor nem pior, só são modelos diferentes que a gente pode se deparar aí na nossa carreira freelancer e a gente tem que se preparar, claro, para atender esses diferentes públicos, tá bom? A gente vai ensinar isso mais à frente e eu espero que eu veja você numa próxima aula.